Bom, vamos aos aspectos da vida e da obra de Cristo. Quando nós falamos sobre vida, estamos falando sobre comportamento, né? Estamos falando sobre coisas que Jesus foi. E quando estamos falando de obra, estamos falando de coisas que Jesus fez, ok? Então, em se tratando daquilo que Jesus foi, ou seja, que tipo de vida Jesus viveu, que tipo de escolhas Jesus fez, né? Que tipo de relacionamentos Jesus travou, ele então se torna aquilo que já dissemos aqui anteriormente, que é um paradigma, certo? Então nós temos dois, se formos dividir vida e obra de Cristo, de um lado, nós temos o que chamamos de vida ou exemplo, o que Jesus se torna um exemplo, o que Jesus se torna um paradigma para nós, e de outro lado nós temos a obra que diz respeito àquilo que Jesus fez com base na sua missão. Então Cristo passou a realizar coisas que tinham como fundamento, como base a sua missão. Então temos a vida de um lado, ou seja, aquilo que Cristo é exemplo, aquilo que Cristo foi e aquilo que Cristo faz, que é a sua obra, baseado na sua missão, tá? Então vamos começar falando a respeito de Cristo como um paradigma, Cristo como exemplo, a partir da sua vida. Então, assim, é importante nós compreendermos que temos uma problemática inicial, que Cristo tem a sua parte humana, no que tange a uma relação com seus pais, com seus amigos, no que se relaciona às preferências, às vontades humanas, às necessidades humanas, tem o seu contexto, e o seu contexto nós estamos falando, por exemplo, que Cristo era um judeu que nasce na região da Palestina, que na época nós entendíamos, né, nós sabemos pela história que era dominada por Roma, o ambiente do Império Romano, e Cristo nasce nesse ambiente, mas ele é da religião judaica, ele segue os preceitos judaicos, ele se relaciona com os rabinos e se torna um deles, né? Cristo é um rabi, é chamado pelas pessoas de rabi. É interessante que a forma como ele escolhe os seus discípulos demonstra uma generosidade fantástica, né? Ele escolhe de pessoas comuns, seus discípulos, o que não era tão comum para um rabi. Mas, de qualquer maneira, vejamos que essa é uma identidade de Cristo, ou seja, a identidade de judeu, a identidade de um cumpridor da lei. E esse indivíduo, que então é o judeu Cristo, rabi, é exemplo para os judeus da sua época, é exemplo de um bom rabino, ou seja, é exemplo ao ponto de dizer que não houve ou não teria como haver, em qualquer período da história da religião judaica, alguém que cumprisse os mandamentos com tanto rigor, com tanta firmeza que o Senhor Jesus, né? E não só ele cumpria, né, como se tornou uma pessoa importante ao ponto de poder, numa sinagoga, poder ler o livro da lei e interpretá-lo. Então, a posição de Cristo com relação à religião judaica é uma posição de proeminência, e essa condição de proeminência fazia com que ele, então, gozasse dessa posição e se tornasse um paradigma. Mas um paradigma para quem? E aí que está a questão. Enquanto rabino, enquanto um cumpridor da lei, Cristo pode ser um exemplo para os judeus da sua época e para os judeus posteriores, mas ele não se torna um paradigma, ou seja, um exemplo para nós nesse aspecto. Porque Cristo, enquanto um mestre, ele já ressignificou a lei, ele já transpôs o ambiente da lei através de uma nova aliança feita no seu sangue, no seu corpo,
Então, a condição de Cristo é uma condição de superioridade ao aspecto da lei, que nos torna, hoje, no ambiente da nova aliança, pessoas que estão para além desse aspecto. Portanto, esse lado exemplar de Cristo, poderíamos até dizer assim, olha, Cristo foi uma pessoa dedicada aos preceitos que recebeu da religião judaica, da mesma forma que devemos ser exemplares cristãos, obedecendo os preceitos do cristianismo, sim. Mas aí nós não estamos tomando como transporte a dedicação de Cristo aos preceitos, mas a qualquer líder religioso que se comportasse como Jesus se comportou. Ou seja, Cristo poderia ser um paradigma do ponto de vista de uma pessoa que cumpriu as normas religiosas, mas isso é um fator muito limitante para o comportamento de alguém para dizer que isso é paradigmático, isso é importante para a nossa absolvição. É importante nós compreendermos que Cristo é um líder exemplar judeu, assim como qualquer líder religioso seria um líder exemplar para a sua religião. Mas o que torna Cristo acima dos líderes religiosos comuns é porque, além de perfeito no cumprimento de uma lei que era impossível, segundo Paulo diz, que qualquer outra pessoa cumprisse, Cristo também é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Isso quem diz é o apóstolo Paulo, ou seja, nele é abolida essa lei, portanto, Cristo abole inclusive a condição paradigmática, ou seja, a condição de que ele, enquanto cumpridor da lei, é exemplo para nós. Então, muito importante entendermos que não é nesse sentido que Cristo é nosso paradigma, nosso exemplo, ou seja, como judeu, porque implicaria de nós também termos que nos circuncidar, como os antigos judaizantes propunham, seguir todas as normas da lei judaica, né? Não só do ponto de vista moral, mas também cerimonial. E não é essa a questão é que Cristo é nosso paradigma, no sentido de que ele é o fundador, o autor da nossa fé, inclusive do ponto de vista da cristandade, né? A cristandade tem que ser um reflexo do Cristo, mas não no aspecto de um religioso que cumpre cabalmente os preceitos da sua religião e principalmente da religião judaica. Bom, um outro aspecto cristológico que aparece na situação de Cristo como paradigma é o aspecto do Cristo histórico e como um personagem da história que é marcante, é uma pessoa notável. Então, nesse sentido, é uma condição paradigmática para toda a humanidade. Veja que é uma coisa interessante, que o Cristo histórico, a figura histórica de Cristo, é um marco referencial que inclusive divide a história daquilo que o ser humano precisa ser. Não é somente daquilo que o cristão, ou seja, que o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus deve ser, mas aquilo que um ser humano precisa ser. Uma pessoa notável, uma pessoa que divide história, uma pessoa que marca o ambiente com ideias revolucionárias, com ideias que podem realmente transformar a própria história da humanidade, dividi-la da forma como ele dividiu, né? Então, além de tudo, é um exemplo de bondade, é um exemplo de altruísmo, é um exemplo de amor, tudo isso que é absolutamente reconhecido. Então, a figura do Cristo como uma pessoa histórica, independente daquilo que no nosso aspecto doutrinário recai, né, sobre a circunstância de uma encarnação de Filho de Deus, né, com uma obra absolutamente gloriosa, né, cheia de milagres e coisas dessa natureza, Cristo, então,
é um paradigma para a humanidade como um todo, né? Por ser esse marco referencial da história. Então, nesse sentido, o Cristo histórico também é um paradigma, né? Contudo, o paradigma que, na verdade, nos atinge, ou atinge diretamente a fé cristã e que tem a ver com o aspecto doutrinário do cristianismo, é Cristo, então, como o Cristo de Deus. O Cristo de Deus é, segundo Paulo diz aos Colossenses, a imagem do Deus invisível. É a figura que, assim, representa para nós a face de Deus. É a figura que, com o seu exemplo de serviço, altruísmo, entrega, altruísmo, essa coisa de pensar no outro, essa coisa de fazer do outro as últimas consequências, né? O alvo do seu amor pleno, né? Amor não interessado, desinteressado, né? Então, o Cristo de Deus, ele é uma referência para nós, porque enquanto o Kyrios, essa palavra que os discípulos falavam, né, para caracterizá-lo, ou seja, o Senhor, o dono das suas vidas, Cristo deu o exemplo máximo de serviço ao lavar os pés dos discípulos, ao inaugurar uma perspectiva de um reino em que o maior é aquele que serve, né? Então, nós temos um aspecto altamente transformador da maneira de se ver, principalmente no tempo em que nós vivemos, né? Coberto de individualismo, nós temos então um Cristo que diferencia os cristãos por viver encarnado na vida deles a partir da simplicidade, a partir do serviço, a partir da entrega e de todas essas coisas, né? Esse Cristo, e é interessante, vamos dividir, estamos falando do comportamento. Então, enquanto comportamento, o Cristo é um paradigma para nós, né? Como o Cristo de Deus, não como o Cristo judeu, nem como o Cristo histórico. Então é importante frisarmos isso. Do ponto de vista da mensagem que ele pregou, porque enquanto uma pessoa que expressa com a vida, temos um aspecto. Temos outro aspecto, que é a expressão com as palavras. Então Cristo dizia coisas que ele exigia, que ele fazia também, mas que ele exigia de cada um dos seus discípulos e de cada um daqueles que se tornam seus discípulos, ou seja, cristãos. Então, essas pessoas, então, precisam, segundo a doutrina cristã, então, assim, o aspecto cristológico que demonstrado a partir da mensagem é a mensagem do arrependimento e a mensagem do reino de Deus. Então, especificamente, o evento Cristo, que inaugura a perspectiva cristológica no ambiente bíblico, é a mensagem do arrependimento, do reino de Deus chegado. E do reino de Deus chegado a partir de 3 aspectos, né? O reino íntimo, ou seja, o reino que já está no coração do ser humano. Então, o ambiente interno, o reino que, assim, aceita esta palavra Kyrios como algo a ser apropriado. Kyrios, que é Senhor, que é dono, palavra essa utilizada pelos discípulos de Jesus, é também reutilizada, reposicionada no coração, no interior de todo aquele que recebe a Cristo, que se torna também um discípulo seu, um seguidor seu, ou seja, um cristão, ao passo que torna Cristo o governante, o administrador da sua vida. Então nós temos que no aspecto doutrinário cristão a considerar Cristo como Kyrios, considerar Cristo como Senhor, é receber o reino no sentido íntimo, o reino que está no coração do homem, né? Cristo disse, olha, o meu reino já está no coração de vocês.
Então, esse é o primeiro aspecto de recebimento possível da mensagem pregada por Cristo quando se trata de reino. O segundo aspecto é o reino expresso na vida do cristão em atos de justiça. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça. Então, essa justiça sendo encarnada por cada um dos discípulos de Jesus, ou por cada um dos cristãos, representa, então, o reino expresso na vida, o reino ou o reino encarnado. Então, temos o primeiro aspecto, que é o aspecto interno, ou seja, um coração submetido ao Kyrios, ao dono. O segundo, que é o resultado deste coração transformado por essa administração do Kyrios em obras de justiça, em serviços que dignificam o reino de Deus, através de um resultado de impacto na sociedade. Este reino, então, é espalhado, como diz Cristo, como um fermento, que leveda a massa que são as instituições, que são as famílias, essa impregnação do reino que inicialmente é recebido no coração e que depois transpira, depois respira para fora, através de um odor que é o perfume de Cristo no meio da sociedade. E por fim nós temos um reino que estabelece, que fecha o imaginário messiânico, tornando pleno, que é a circunstância de Cristo na sua parúzia. Na parúzia, Cristo vai estabelecer, essencialmente, em qualquer das diferentes correntes teológicas, Cristo vai estabelecer uma condição de superioridade, estará julgando pessoas, estará conduzindo pessoas, estará estabelecendo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, um subjugar daqueles que são continentes ou incontinentes, tanto faz, até aqueles que o traspassaram serão julgados, e Cristo então estabelecerá o seu reino de forma plena sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a humanidade, e aprisionará o inimigo. Então, seja do ponto de vista milenista, em que as pessoas acreditam na literalidade do estabelecimento do reino de Cristo, inclusive com os santos sacerdotes galardoados por partes de territórios, seja por um ponto de vista simbólico dos amilenistas, que acreditam já no estabelecimento da igreja, do ponto de vista imanente, produzindo em cada ambiente, através da encarnação do reino de Deus, já o reino de Deus que será coroado na parúzia pelo Cristo. De uma forma ou de outra, nós temos um consenso de que a volta de Cristo será um ambiente em que ele estabelecerá plenamente tanto o cumprimento do ideário messiânico quanto a esperança cristã do reino de Deus. Então nós temos três aspectos. Um aspecto que, primeiro, acontece no interior. A mensagem de Cristo, então, se estabelece a partir de um reino que precisa ser recebido. Então ele é recebido no interior. Um segundo aspecto, que ele é manifesto. Então as obras de justiça são manifestas, as pessoas percebem isso. Então Cristo diz assim, olha, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então esse é um ambiente da manifestação desse reino a partir da encarnação de cada crente deste reino, e transbordamento deste rio de vida que começa no interior do ser humano. E por fim, tem uma parte desse reino que é esperado, que vem a partir da condição da parúzia. Por fim, pensando na mensagem, agora sob o ponto de vista que proclamamos a respeito da vida e obra de Jesus, nós temos aquilo que nós chamamos de querigma ou anunciação.
Nós temos, de um lado, didaquê, que são o conjunto de preceitos, de princípios a respeito dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos do Evangelho, também a partir dos apóstolos. E temos uma parte que não tem um compromisso essencialmente lógico. Veja, os preceitos de sabedoria da Escritura, tanto vétero como neotestamentários, eles têm um sentido, né? As pessoas cumprem e têm benefícios especificamente ligados àquilo que são perfeitamente compreensíveis. Mas se tratando do anúncio da salvação, é preciso de uma fé, e de uma fé inocente, de uma fé de uma criança, para abrir o coração. Então, este anúncio é o anúncio do querigma, ou é o anúncio do evangelho, ou das coisas que Jesus fez, das coisas que Jesus é, né, no sentido do que nós colocamos aqui, e isso precisa ser absorvido, isso precisa ser crido, sem necessariamente isto ter algum viés de logicidade, algum viés de satisfação racional, como, por exemplo, a preexistência de Cristo. Isso não tem um sentido lógico a não ser pela fé, né, pela crença de que ele é como Deus, como nós vimos aqui, tá? Então, dentro do querigma, temos uma sucessão de fatos, fatos esses que são geralmente explicitados no ambiente da pregação anunciativa, né, chamada também pregação querigmática, e que por algumas vezes aparece no Novo Testamento, a exemplo do que faz o apóstolo Pedro lá em Atos, no capítulo 2, explicando o dia de Pentecostes. Nós temos basicamente alguns aspectos, né, que Cristo preexistiu e na sequência ele encarna, ele é um homem santo, né, vive libertando, salvando a vida das pessoas, depois morre, ressuscita, ascende aos céus, é exaltado e voltará. Então nós temos uma sucessão de fatores, e agora eu gostaria de me fixar em algumas questões relacionadas a esse aspecto querigmático. Porque Cristo, tendo sido o exemplo, tendo pregado o reino de Deus, a forma de vida de Cristo foi uma forma muito específica, que torna-se exemplar também, de uma vida de obediência a Deus. Então, parte da doutrina cristã também refere-se a uma obediência e submissão a Deus. Por conta disso, a missão de Cristo foi cumprida, e toda a missão também de todo crente é cumprida sob a orientação de Deus, sob o direcionamento de Deus. Então Cristo também é paradigmático na sua sujeição a Deus, tornando-nos também obrigados a nos submetermos também a Deus, obviamente, como um ato de amor e reconhecimento da sua soberania e da sua capacidade de ver o futuro, estar em todo lugar e ter as características que ele tem, né? Então, por conta disso, né, deste exemplo, Cristo, segundo o livro de Filipenses, ele foi exaltado, ou seja, depois de ressuscitado, porque não tinha como ficar morto por conta da sua condição de inculpabilidade, Cristo ressuscita, e não só ressuscita, como é exaltado e recebe o nome que está acima de todo nome. Essa condição é uma condição muito interessante, porque é essa condição que garante, por exemplo, a nossa autoridade, e assim, temos duas delegações de autoridades propostas por Jesus, tá? E uma delas é essa, a autoridade sobre os demônios, né? de curar enfermos, expulsar demônios, são prerrogativas de cristãos que recebem a autoridade de Cristo, né, a partir do nome de Cristo, que se coloca sobre todo nome. Mas temos também uma autoridade delegada por Cristo, a partir do momento em que Cristo diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
E portanto, e façais discípulos. Nesse sentido, Cristo está dizendo, fazei discípulos, que da mesma forma que ele fez, ele agora tem autoridade para nos dizer, para fazer também. Então, a missão de Cristo cumprida o coloca num lugar de autoridade ao ponto de conferir aos seus discípulos não só autoridade para fazer o mesmo, ou seja, fazer outros discípulos, como também o seu nome colocado acima de todos confere autoridade aos cristãos para expulsar e submeter os demônios e as enfermidades, no sentido de realizar obras similares, e algumas delas, segundo Cristo, outras obras, inclusive maiores do que as que ele fez. Questiona-se se pelo volume, porque a igreja poderia fazer essas obras, e em obras acumuladas teríamos mais obras que de Cristo, mas a palavra em específico é maior, então talvez por algum sentido de que seria possível coisas mais extraordinárias do que aconteceram com Cristo acontecerem com seus discípulos, e ainda hoje. Então, nesse sentido, nós temos o aspecto de Cristo aparecendo como alguém que, na sua exaltação, na condição querigmática final, que permanece até hoje da sua exaltação e ainda se cumprirá plenamente com a sua vinda novamente, sua volta, e na sua volta o estabelecimento pleno do reino de Deus, nós temos conferida a autoridade tanto para uma missão particular de sermos expressão de Cristo e também pregarmos o evangelho e fazermos discípulos, e também temos a autoridade delegada para a expulsão de demônios e para cura de doenças e enfermidades.